Fala, chefe, como é que vocês estão? Esse é mais um vídeo, no caso é o segundo vídeo do meu mini curso para iniciantes na Bolsa de Valores, é totalmente gratuito. Caso vocês queiram saber o que eu estou falando, como funciona, venha comigo e fique até o final do vídeo. Vamos à vinheta. Fala, chefe, voltei. Eu não expliquei na outra tela que eu estaria nessa telinha menor, porque quando eu estiver olhando para a esquerda, porque eu estou olhando para o slide que vocês estão vendo, e eu vou estar explicando o mesmo. Antes de mais nada, esse QR Code que está à minha esquerda, ou direita, que eu acho que é a esquerda, eu vou colocar um videozinho aqui explicando sobre, porque a minha empresa está em fase de promoção e para os 10 primeiros clientes ainda que entrar em contato, que faltam poucas vagas, nós estaremos dando uma promoção muito boa. Então eu vou deixar vocês com o videozinho e eu já volto. Fala, chefe, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Como vocês sabem, eu tenho uma empresa de marketing digital, a Red Lion, e nós estamos em fase de promoção. Caso você tenha interesse ou saiba alguém que precisa, nós temos serviços como tráfego pago, tráfego orgânico, web design, consultoria. Também nós cuidamos de plataformas de mídias sociais como Instagram, Facebook ou o próprio YouTube. Caso você tenha interesse, entre em contato e saiba mais. Tenho certeza que nós podemos ajudar você e a sua empresa a alavancar suas vendas. Até mais, chefe. Fala, chefe, voltei. Bom, antes de mais nada, eu vou estar explicando nesse vídeo como você pode estar ingressando no mundo dos investimentos de forma totalmente segura, porque você é iniciante, você deve estar com medo, perdido, e eu te garanto que você não vai perder dinheiro assim. Antes de mais nada, eu vou explicar esse primeiro slide aqui, que no caso, este vídeo não é de forma alguma indicação de investimentos. O objetivo do canal John Investimentos é ensinar por meio de conhecimento pessoal, simples e bem didático sobre o mercado financeiro, em geral. Vou tomar minha água, como de praxe. Bom, essa é a segunda aula do mini curso para iniciante, a jornada investidor. Nessa aula eu vou estar explicando o que é perfil de investidor e reserva de emergência. Esse é o slide falando sobre mim, eu já falei no primeiro slide, caso você queira saber mais é só você assistir a primeira aula. Esse curso é totalmente 100% gratuito e eu não vou vender nada nesse. O índice, eu também não vou ficar falando para não tomar tempo, eu já falei sobre na primeira aula, caso você queira saber de todos, só você dar um pause ou assistir a primeira aula. E nesse vídeo, como eu disse, eu vou falar sobre o perfil de investidor e a reserva de emergência. O que é, qual a importância, como funciona e como evitar erros. O que é perfil de investidor ou de investimento? Toda vez que você for entrar numa corretora, nela ela vai te dar uma ficha para você preencher o mesmo. Nela ela vai te enquadrar ou no perfil conservador, moderado ou arrojado. Eu vou estar explicando mais para frente. Qual que é o intuito de eles estarem criando esse formulário? É para evitar que você cometa erros. Exemplo, se você se enquadra no perfil conservador, você não vai conseguir comprar ativos do perfil arrojado. E a própria corretora vai te bloquear quando você tentar fazer para evitar erros da sua parte. Então, nada mais é do que uma anamnésia. Ela vai evitar que você cometa erros perguntando qual a sua idade, o quanto você ganha, quanto tempo você pretende deixar o dinheiro investido, se você tem conhecimento, qual o seu conhecimento, quando que você investiu em algum ativo, quanto tempo faz, quando você investiu, quanto tempo ficou investido, quanto tempo você pretende deixar o seu dinheiro, quanto tempo você gostaria de resgatar, acima de 5 anos, menor de 5 anos, e assim eles vão perfilando você e a sua persona, no caso a sua pessoa, e eles vão chegando a uma tolerância que eles acreditam ser aceitável para você. Eu não gosto muito, porque não tem como definir você, porque você possivelmente pode mentir, falar que tem conhecimento de uma pessoa arrojada, que é o perfil mais arriscado, para ter todo o direito de todas as classes de ativos, mas você não sabe lidar com o mesmo, e você pode entrar em um buraco. Então, ainda há melhorias a ser feito nisso, e obviamente que é mais fácil achar problema do que achar solução. Então eu não gosto muito, porque quando a gente olha para isso, a gente acaba deixando passar o fato de que, como eu disse, você pode mentir.
E não tem como colocar modelos. Você é conservador, moderado e arrojado. Não faz sentido. Vocês vão entender com o tempo por que isso, teoricamente, é errado. Mas eu sei que eles fazem para poder ajudar vocês a não cometer erros, que acredito eu, que esse formulário surgiu por conta de outros erros de outros investidores. Então, acredito que eles criaram por isso. Qual a importância desses 3 perfis de investidor? Nada mais é do que garantir erros de vocês. Porque muitas das vezes vocês não sabem o que vocês estão fazendo, nem sabem os riscos dos ativos que vocês estão entrando. Mas quando der algum problema, vocês vão querer colocar a culpa em alguém, não vão? Por isso que eu já coloquei o meu primeiro slide, que é esse aqui, que não é indicação de investimentos, eu estou apenas ensinando. Porque quando der certo, vocês não vão querer dividir o lucro comigo, mas quando der errado, vocês vão querer apontar o dedo. A corretora faz a mesma coisa. Elas querem evitar que algumas circunstâncias para o investidor, principalmente iniciante, que está entrando na bolsa de valores, cometa erros grosseiros. Porque às vezes vocês estão correndo um risco muito alto que vocês nem fazem ideia. E muitas das vezes vocês podem perder até todo o patrimônio de vocês. Então, periodicamente, esse formulário, que eu até tive que refazer o meu, você terá que refazer esse formulário periodicamente para saber qual é o seu nível. A tendência, obviamente, quanto mais tempo se passar, mais a probabilidade de você estar no perfil arrojado. Eu digo por experiência própria. Quando eu entrei, obviamente, eu era iniciante. Então eu não tinha toda a gama de possibilidades de ativos que existe dentro de uma corretora, porque o meu perfil era considerado conservador. E eu não menti em nada do que eu preenchi e peço para que você não faça isso também. Porque se você fizer, você vai entrar em uma roubada. A ideia desse formulário, como eu disse, é evitar erros de vocês. E conforme vocês forem evoluindo, aí vocês vão escolhendo ativos diferentes. E esse formulário vai se tornar desimportante, porque não é ele que vai dizer o seu nível de conhecimento, é você. Como eu disse, você pode mentir nesse formulário. Eu não quero que você faça isso, mas você pode. Então é o seu conhecimento que vai dizer qual desses 3 perfis de investidor que você se enquadra. Ok? Como entender cada perfil? O conservador nada mais é, como eu disse, muitas das vezes ou ele é iniciante, ou mesmo depois de muitos anos ele se enquadra, ele mesmo gosta de se enquadrar como conservador. Não porque ele tem medo de perder dinheiro ou arriscar, é porque para ele é mais vantajoso escolher alguns ativos que ele não tem que ficar se preocupando muito, para ele ter tempo e liberdade, até geográfica, né, muitas das vezes, de poder viajar. Por exemplo, se você comprar ouro ou tesouro direto, não são ativos muito voláteis. O tesouro direto tem um risco intrínseco, por mais que as pessoas não digam. Porque quem emite o título de tesouro direto é o tesouro. No caso, é o Estado que está pagando essa dívida para você. Então você empresta o dinheiro para o Estado, com uma taxa pré-acordada, que eu já falei no primeiro vídeo. Caso você queira saber, assista ele. Eu vou deixar aqui. Eu acho que tem que apontar para cima. Então, quando você empresta o dinheiro para o Estado, ele vai te pagar uma taxa de juros no futuro, se tudo correr bem. É possível que o Estado até lá quebre? É possível. Vai acontecer? Ninguém sabe. Então, esses 2 tipos de investimentos, eles são classificados como renda fixa. Mas eu vou chegar em algum momento e vou explicar por que não existe renda fixa. Mas, perto da renda variável, tem alguns ativos que se classificam como renda fixa. Então, o perfil conservador, ele quer paz. Como você está vendo na primeira imagem, o rapaz lá na montanha, sentado na cadeirinha de praia, acredito eu, ele quer paz, ele quer montar uma carteira de investimento no qual ele não tem que perder tempo olhando o dia inteiro, porque ele tem que trabalhar.
Então ele quer montar uma carteira para ele olhar de 6 em 6 meses, que é o que eu faço, porque eu não consigo ficar o dia inteiro olhando a tela do computador e vendo o preço. E nem indico para ninguém, nenhum iniciante deveria fazer isso. É perda de tempo. Não é porque você está olhando a tela do computador que você vai conseguir manipular o preço, dizendo, sobe, por favor. Não vai subir porque você quer. Então fique em paz. Vai estudar, vai trabalhar, que é isso que vai fazer você mudar de realidade. Então, o perfil conservador tem benefícios sim. Que é a pessoa que quer ter um portfólio tranquilo para que ele possa viajar, para que, como você está vendo, ele possa focar nos estudos dele, que eu super indico você nunca parar de estudar, essa que é a frase melhor. Sempre estude, leia livros, e também você, se caso tiver família, né, sua mãe, seu pai, sua esposa, seus filhos, você pode focar mais neles, porque não é ficar olhando os investimentos que vai te deixar feliz. Os investimentos nada mais é do que, como eu já disse na primeira aula, ele vai multiplicar aquilo que você já ganhou. Então não é porque você vai ficar olhando seus investimentos direto que você vai conseguir multiplicar o mesmo. O que vai multiplicar o mesmo é o seu conhecimento. Então você não pode parar de estudar. Como entender cada perfil de investidor, que agora no caso é o moderado? Esse perfil ele já é um pouquinho mais avançado do que o conservador. Ele já domina bastante classes de ativo. Ele já não tem medo de investir em outros ativos, muitas das vezes nos quais ele nem conhece ou no qual ele nem tem domínio. Ele já domina bastante como acontece, o que acontece quando você investe. Ele já entende sobre os riscos. Ele sabe montar um gráfico de pizza agora como esse, ele mesmo montar. Ele entra lá na corretora, ele pega o ticket, ele pega o preço, ele pega tudo e ele consegue montar um gráfico. E ele procura sempre estar fazendo investimentos ainda mais seguros. Não que o perfil arrojado não queira e não tenha interesse, mas vocês vão entender o porquê que ele não se importa tanto com um investimento tão seguro, porque ele já tem uma estratégia. O perfil moderado, ele está começando a criar uma estratégia, porque o conhecimento dele já evoluiu, ele já leu bastante livros. Agora ele tem domínio, por exemplo, de Excel, como eu falei, para ele montar esse gráfico de pizza. Ele vai conversando com pessoas, ele já entrou em grupos, ele continua lendo livros, talvez já começou a fazer cursos. Então, aos pouquinhos ele vai evoluindo. Mas o conhecimento dele ainda não é o dos melhores. Mas é melhor do que o do iniciante, considerado conservador. Mas tem pessoas com 15 anos de mercado que ele, como eu já disse, se autodenomina como conservador. Então não é porque você é iniciante que você é conservador. Ok? Arrojado. Esse é o investidor Nassim Nicholas Taleb. Ele fez as obras que estão aqui nesse canto aqui, que eu acho que nessa telinha agora não vai dar para vocês verem, que é o Iludidos pelo Acaso, A Lógica do Cisne Negro, Antifrágil e o Skin the Game. E eu deixei um dos livros aqui, que é o Skin the Game. Esse perfil, ele já domina boa parte dos investimentos. Ele conhece, por exemplo, sobre hedge, que é a proteção de carteira. Eu vou fazer um vídeo sobre. Ele entende sobre o Fear and Greed Index, que é um nível, é um termômetro de mercado, que ele mostra quando o mercado está com medo ou quando ele está com ganância. Exemplo. Ora, se esse termômetro que está aqui, ó, essa barrinha, estiver para cá, quer dizer que tem muitas pessoas gananciosas. O que isso quer dizer, John? Quer dizer que tem muitas pessoas acreditando numa alta infinita, que o mercado nunca vai cair. E isso sempre se dá mal. Porque todo mundo sabe que quando está num polo muito extremo, ele tende a voltar para o outro com a mesma força, que é o hermetismo, né? No caso, você precisa entender que quando essa barrinha estiver para cá, muito aqui, ó, está na hora de vender os seus ativos. Por isso que quando ele estiver aqui, está na hora de comprar. Mas ninguém compra aqui porque tem medo. As pessoas deixam para comprar aqui, que é a hora que o gráfico está lá em cima. Aí quando começa a cair, a pessoa vai lá e vende. Ela comprou na alta e vende na baixa. Ela está perdendo dinheiro. Então o perfil arrojado, ele domina muitas classes de ativo, ele tem um alto conhecimento, domina bastante. Ele já investe
eu vou dizer em todas as classes de ativo, teoricamente, desde Tesouro Selic, Tesouro Prefixado, FIIs, ações, REITs, que é lá nos Estados Unidos, que é a mesma coisa que os FIIs, teoricamente. Ouro, ele investe em opções, que é o que dá para você fazer hedge através dela, que é a proteção de carteira. Ele investe em criptomoedas, Bitcoin, que eu vou falar sobre. Então, você precisa entender que o perfil arrojado ele já tem alguns anos de experiência. No mínimo, de 5 a 6 anos aí. E estudando constantemente, ele não pode parar. Ok? E esse cara aqui, o Nassim Nicholas Taleb, ele mudou a perspectiva de investimentos, que eu não sei se eu vou falar mais dele nesse mini curso para iniciantes, que eu acho que é muito... Eu não vou dizer que é muito avançado, mas tem algumas coisas que eu queria tratar aqui e que eu acho que não faz sentido, eu vou deixar para o segundo módulo, que será o do intermediário, e aí eu vou estar falando mais até sobre proteção de carteira. Reserva de emergência. Para que existe? Para que serve, né? No caso, a reserva de emergência, como a própria palavra diz, é para ela te ajudar nos imprevistos. Caso você... Um exemplo. Imagina que você pega todo o seu dinheiro e compra um carro. E daqui a 2 meses você precisa desse mesmo dinheiro, dessa mesma quantia, para estar ajudando a sua mãe, sua avó, seu amigo, sua tia, em custear alguns dias no hospital. Como que você vai fazer isso? Você vai se endividar ou vai vender o seu carro? A reserva de emergência é para evitar esses imprevistos, porque vai acontecer. Os imprevistos são previstos na vida. Vai acontecer. Então você tem que estar à frente disso, antecipar esse imprevisto, porque vai acontecer. Como isso funciona? Você precisa, teoricamente, é o indicado, de 3 a 6 meses o seu custo mensal. Como funciona isso? E eu acho que no próximo ou no outro slide eu vou estar falando sobre, mas eu vou explicar agora. Você vai pegar o seu gasto mensal e vai multiplicar por 3 ou por 6. A soma, ou no caso o resultado, será o valor que você tem que ter na conta antes de começar a investir, porque caso você comece a investir e precise vender os seus ativos, para você não vender no pior momento, porque você tem dinheiro na reserva de emergência e você pode tirar o dinheiro de lá para custear o que você precisa, porque se estiver tudo o seu dinheiro em ações e você precisar e tiver que vender no pior momento, você vai ficar bravo com a bolsa, você vai ficar bravo comigo, vai ficar bravo com o mundo. Então já estou falando, não faça isso, nunca coloque 100% do seu capital em um único ativo. Aqui está a conta que eu falei. Vamos supor que você tenha um gasto mensal de R$500 por mês. Aí você vai multiplicar por 6 meses, vai dar um resultado de R$3.000. Você precisa ter esse valor em reserva de emergência. Esse dinheiro não é para você fazer nada. Vou repetir bem devagar. Esse dinheiro não é para você fazer nada. Eu vou explicar nos próximos slides o que fazer com ele. Porque não é para você investir esse dinheiro, para você pensar em ganhar rentabilidade. Não é para você focar nisso, com a reserva de emergência. Ela não serve para isso. Qual a característica da reserva de emergência? Primeiro, risco zero. O local onde você vai deixar dinheiro não pode estar visivelmente com risco. Seja um banco qualquer que você não conhece. No caso, um banco grande, tudo bem. Bradesco, Brasil. Porque se você pegar um banco pequeno e caso ele quebre, o seu dinheiro que estava lá, você vai conseguir resgatar pelo FGC. Eu vou deixar uma imagem aqui que eu acabei esquecendo, mas eu vou deixar. Que é o Fundo Garantidor de Crédito. Ele garante até 250 mil por CPF. O que isso quer dizer? Caso você tenha até 100 mil no banco e o banco quebre, você pode ficar tranquilo que ele vai te pagar os 100 mil reais. Só não sei quando, mas ele vai pagar. Acima de 250 mil, já fica complicado. Então, o risco zero para você avaliar aonde está o seu dinheiro. D mais zero, que é a alta liquidez. O D quer dizer dia, o zero é a quantidade de dias. O que isso quer dizer? Se você investir em um ativo hoje, e você quiser sacar ele hoje, e
o ativo em questão que você investiu estiver escrito D mais 0, quer dizer que que o dinheiro vai cair na sua conta hoje. Agora, se tiver D mais 30, vai demorar 30 dias para o dinheiro cair na sua conta. Você pede hoje, vai demorar 30 dias. Imagina isso. Imagina que você precisa do dinheiro para amanhã, mas você investiu em um ativo que no caso estava denominado como D mais 30, e você só pode resgatar daqui 30 dias, mas você precisa do dinheiro para amanhã. E é algo urgente. Você vai entrar numa roubada. Você vai pegar empréstimo com amigos, você vai no banco. Toma cuidado com essas coisas, avalie bem. São só 3 pré-requisitos que você tem que levar em consideração. Risco, D mais 0 e a rentabilidade. A gente não está procurando rentabilizar este tipo de investimento. A gente só quer segurança. Então, para isso, a gente não pode ter nenhum desses 3 pré-requisitos que eu disse. Ao contrário. A gente não pode correr risco, a gente não pode ter um ativo com D mais 30, tem que ser D mais 0 para ter alta liquidez. A rentabilidade tem que ser baixa, porque a gente não quer correr risco. Porque para que você tenha uma rentabilidade alta, teoricamente, você tem que ir para ativos mais voláteis, que aí vai para a renda variável, que não é o caso dessa aplicação. Esse é o intuito. Risco baixo, D mais 0, que no caso é alta liquidez, rentabilidade baixa. Vou tomar uma água aqui. Agora, como que funciona o risco zero? Como eu já disse, nós não estamos buscando ganhar dinheiro. Nós podemos procurar algum ativo que deixe o nosso dinheiro rendendo sim. Pode ser o Tesouro Selic, que eu vou estar falando nos próximos slides. Algum investimento como o Nubank, o caixinha do Nubank, um CDB. Mas não é o intuito aqui. O intuito, se você quiser esse dinheiro, você pode até deixar na poupança, porque você pode resgatar na mesma hora. Mas você tem que lembrar do risco collar. Não sei se vocês já ouviram falar, mas houve o confisco da poupança aqui no Brasil. Ah, John, mas isso faz muito tempo. Até parece que isso vai acontecer agora. Tudo bem. Talvez não aconteça, mas eu, como professor de vocês aqui, eu tenho que falar sobre. Já houve um confisco aqui. E eu acho que até hoje muitas das pessoas não conseguiram resgatar as suas finanças. Então, caso você queira, pode deixar, mas saiba do que talvez pode acontecer. Eu não sei se vai, mas saiba do que pode acontecer. D0. Alta liquidez. Você deve prestar muita atenção na onde é que você coloca o seu dinheiro para não haver restrição de saque. Caso você precise do mesmo, eles têm que depositar o mesmo na sua conta no mesmo dia. Porque esse é um investimento, como eu disse, reserva de emergência. Serve para emergências. Então você não pode deixar esse dinheiro em um ativo, por exemplo, renda variável. Porque na hora que você mais precisar dele, e que você nem vai saber qual é essa hora, qual é esse momento, você pode estar perdendo dinheiro. E o pior, pode nem conseguir resgatar. Então, toma cuidado. Quando você for investir, pergunta. Pergunta para a pessoa, no caso, se você investe pelo banco, corretora, qual que é a liquidez desse ativo? Por isso que é a maior liquidez que nós temos até agora, né? Alguns fundos também deixam, raramente alguns, mas o mais comum é o Tesouro Selic. Ou você deixar, por exemplo, na poupança, ou no Nubank também, né? O caixinha ele fica rendendo a Selic também. Em breve eu vou explicar sobre. A rentabilidade baixa, como eu disse no slide anterior. Nós não buscamos uma rentabilidade interessante para a nossa carteira. O intuito é focar na emergência, reserva de emergência. Esse é o nosso intuito. É para suprir as necessidades futuras. Não se preocupe em ganhar dinheiro com esse tipo de investimento. Eu vou mostrar para você como funciona uma estratégia de investimento. Uma muito interessante chamada estratégia Barbell. Eu utilizo e os melhores investidores utilizam. Que no caso, deixa eu voltar aqui. Foi o Nassim Nicholas Taleb que inventou, não sei se ele inventou ou ele disseminou, mas enfim. Que é muito boa e que eu utilizo. Onde que eu estou? Aqui.
Então nós não buscamos rentabilizar esse dinheiro de forma astronômica. O intuito é só preservar o mesmo para quando você precisar do dinheiro para necessidades futuras que haverá, você conseguir sacar no mesmo dia. Porque caso você não consiga, é muito perigoso. Eu não sei o que você pode fazer. Pode querer se endividar ou algo do tipo. Esse é o último slide, deixa eu ver. Isso. Tipos de investimento para reserva de emergência. Você precisa saber também, né? Para o risco zero, que eu já falei sobre a poupança, você pode deixar na poupança. Ou em algum outro banco que não cobre taxa. Mas você sempre tem que saber o seguinte: o banco tem que te dar o direito de sacar a hora que você quiser. Caso ele não venha com isso, coloque alguma restrição, corra. Não deixe o seu dinheiro lá. Você pode até também deixar um pouco no banco, um pouco na sua casa, um pouco em outro banco também, para diluir o risco. Assim você não vai correr o risco da ruína em deixar todo o seu dinheiro da reserva de emergência em um único local. Você pode pegar todo esse montante, que no caso são R$3.000, deixar R$1.000 em cada local. O meu só fica no banco mesmo, mas isso sou eu. Você cria o seu. Alta liquidez, como eu disse, você tem que poder resgatar no mesmo dia. Pediu hoje, tem que cair na sua conta hoje. Sem história, tem que cair hoje. Rentabilidade baixa, como eu já disse, que pode ser o Tesouro Selic, o CDB, por exemplo, do Banco Inter, não precisa ser dele, não é indicação, pode ser de qualquer outro banco, mas avalie todos esses pré-requisitos, que é o risco zero, e a liquidez alta. E também tem a caixinhas do Nubank, que você deixa seu dinheiro lá rendendo a Selic. Tudo isso que eu disse para vocês, não adianta só vocês assistirem e não fazer. Tem que anotar, tem que estudar. Eu estudo até hoje. E eu tenho muita coisa para aprender ainda, vocês não fazem ideia. E quanto mais eu estudo, mais eu vou descendo lá para o fundo do oceano. Que a ponta do iceberg não é nem o começo. Mas vocês não precisam querer aprender tudo que eu estou querendo aprender, porque eu quero aprender, mas você não precisa. Você pode criar um modelo de investimento, que eu vou ensinar para vocês mais para frente, para vocês ficarem tranquilas ou tranquilos. De, por exemplo, vocês olharem o mesmo, sua carteira de investimento, porque vocês vão ter que gerenciar o mesmo, a cada 6 meses. E não precisa ter muito conhecimento para isso. Mas eu quero, porque eu quero ter mais conhecimento e futuramente ter alguns certificados também. Bom, por essa aula, que é a segunda aula, é isso que eu tinha para apresentar para vocês. Esse é um mini curso para iniciantes, Jornada Investidor. Serão 10 aulas totalmente gratuitas. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha feito algum sentido para vocês. Se fez sentido para vocês, não deixe de deixar o like, que eu esqueci de pedir no começo do vídeo. Deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, porque isso faz com que quando novos vídeos forem ao ar, você receba sem precisar ir ao meu canal. Também o YouTube entende que o meu canal está sendo relevante e ele acaba compartilhando com mais pessoas esse conteúdo, porque eu quero ajudar mais pessoas, mas se vocês não me ajudarem a compartilhar o mesmo, não tem como a gente ajudar todo mundo. Ok? Me siga nas redes sociais, o Instagram e o YouTube é o mesmo nome, John Investimento. Como eu disse, se inscreva no canal e deixe o like. Até mais, espero que vocês tenham gostado. Um abraço e fique com Deus.